doutor, se concordar, podemos avançar. Vou fazer rapidamente a sua apresentação. Sim. Vamos começar. Eu queria agradecer a todos os presentes, particularmente ao professor Antoniel Gonçalves. Devo dizer que conquistar o professor António Daniel não foi fácil. Ele tem uma agenda bastante preenchida. Para além de, só para nós termos ideia, ele dá conferências para todo o mundo e para universidades bem selecionadas. Professor Antoniel Gonçalves é mestre em Educação e Tecnologias Digitais pela Universidade de Lisboa, Portugal. É membro da Unidade de Investigação e Desenvolvimento de Educação e Informação. É membro do Grupo de Pesquisa em Educação e Entretenimento e do Laboratório Avançado de Design e Inovação. Tem interesse em áreas de ensino superior. Para nós é uma honra ele estar aqui neste momento conosco. Devo dizer que foi um exercício que eu chamo de empreendedorismo pedagógico. Como devem compreender, como eu disse, o professor tem a agenda preenchida até junho, julho. Então, tivemos que estar ali a insistir para que nos integrasse na sua agenda. Professor, muito obrigado. Está na CBS e pode, por favor, fazer a sua apresentação e continuar. Eu não sei se está o meu colega que normalmente cria as condições para que isto se realize, que é o Helder Nolan, não sei se está aí conosco, se estiver muito bem, para fazer algumas considerações. Muito obrigado, professor Helder. Muito obrigado, professor Lourenço. Espero que a minha voz esteja audível. Acabo de ser de uma gripe. Gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, ao professor Antoniel por ter aceito o convite de vir nos brindar com esta aula de matemática tão importante, porque tudo que fazemos como atividade, principalmente na academia, agora passa, portanto, pela inteligência artificial. Então, acreditamos que essa lição é frutífera e calha num momento muito crítico, que é o início do ano. Quer dizer que podemos enquadrar o ensinamento que teremos hoje na nossa agenda anual. Então, professor, tenha a hora de abrir o ano na CBS com seu investimento e social do conhecimento que, portanto, vai promover hoje. E aos demais colegas, sejam bem-vindos ao webinar. Para que tenhamos uma boa articulação, queria pedir para que desligássemos todos os microfones e estivéssemos atentos para receber em Moçambique, em Brasil e Angola, o professor Antoniel para nos dar essa belíssima aula. Obrigado. Muito obrigado, Helder, pelas lindas palavras, pelo acolhimento. Tenho um carinho muito especial pelo povo moçambicano, pelo povo angolano e por todas as demais nações, né? Eu gostaria de dar boas-vindas a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês nesse momento, na pessoa do professor Dr. Lourenço Dias da Silva, né? Diretor-geral da Corporate Business School de Moçambique. Eu saúdo a todos os participantes, todo o corpo docente, alunos, colaboradores, pelo convite para participar dessa webinar, né? Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje, partilhar um pouco do conhecimento sobre essa temática da problemática da inteligência artificial. É um tema tão caro e sensível para a humanidade, né? E desejo aqui a todos um ótimo evento, né? Um ótimo webinar. Eu vou agora partilhar minha apresentação. Só me confirme se ela apareceu para vocês aí. Sim, sim.
Sim. Sim. Bom, antes da gente começar, a gente precisa fazer alguns combinados, né? Porque é importante para que nessa trilha aqui do conhecimento a gente possa estar orientado quando está transitando por ela. Eu gostaria de salientar que nessa oportunidade, especificamente nesse webinar, nós não vamos tratar especificamente de ferramentas, quanto à efetividade e outras questões mais técnicas. Nós vamos ficar voltados a alguns eixos que envolvem a problemática da inteligência artificial, né, que são importantes, né, nesse contexto todo e no momento que a humanidade vive hoje, porque eu entendo que o processo de informação ele é fundamental e crucial nesse momento. Então, e considerando a dinâmica do webinar, eu precisei adequar essa temática, né, a esse contexto, a essa estrutura do webinar, numa linguagem de fácil acesso, porque ele a problemática da inteligência artificial ela é complexa e multidimensional, o que nós precisaríamos aí de muito mais tempo aí para a gente explorar ela com mais efetividade. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês como é a estrutura da apresentação, tá? A gente vai trabalhar sobre 4 tópicos, né? O primeiro deles é sobre a IA, sobre a ótica epistemológica, né? No ramo da filosofia que estuda o conhecimento. O segundo tópico, a abordagem de forma independente, como a IA organiza-se em 5 dimensões, né? Que é epistemológica, técnica científica, ética, jurídica, organizacional, institucional, educacional e sociocultural, tá? Um terceiro tópico aqui a gente vai abordar questões gerais, né? E num quarto tópico, ações do foco claro na superação dos aspectos mais críticos hoje em relação à problemática que envolve a IA. Eu gosto sempre de começar esse trabalho todo trazendo, destacando e pontuando e pautando essa questão da IA sobre a ótica da dimensão epistemológica, né? Porque aqui a gente tem um termo uma terminologia, inteligência artificial, que nos remete, nos leva a entender que é um objeto, que é uma ferramenta, que é um mecanismo inteligente e artificial. Então, acho que é importante que a gente perceba o que o significado desse termo no real, qual o construto dele e qual a relação com a inteligência artificial, com a IA que a gente vê hoje nos nossos dias, né? Então, para mim, isso é um pilar fundamental, é o primeiro passo que a gente precisa dar para poder entender o processo todo, né? Então, sobre essa ótica epistemológica, a gente pode afirmar que a inteligência artificial, ela não é nem inteligente e muito menos artificial. Então, esses são 2 aspectos, assim, são 2 pilares centrais nessa discussão que precisam ficar bem estabelecidos, porque, terminologicamente, inteligência artificial, ela não condiz o que realmente o termo busca, o construto busca dizer, né? Eu vou tentar explicar para vocês aqui por que ela não é inteligente, né? E por que ela não é artificial. E a gente depois, no final, vai explorando melhor essas questões assim, mais alinhadas, de uma forma mais dinâmica e mais suave. Então, assim, primeira coisa, porque ela tem ausência de intencionalidade. O que isso quer dizer? Porque ela opera exclusivamente por correlações estatísticas, por matemática pura, né? Por, eh, e, e ela tem uma questão assim por que ela não é inteligente? Porque ela imita padrões linguísticos comportamentais sem qualquer experiência subjetiva, tá? Ela não tem como viver essa experiência humana na sua totalidade, né? Ela faz recortes e, a partir daí, com correlações estatísticas, ela estabelece os melhores termos para as melhores saídas ali, né? Nesse sentido. E o termo inteligência, em termos de humanidade, esse construto que a gente tem da inteligência, ele é um conceito em disputa na própria academia, porque a gente tem várias correntes hoje de pensadores na academia que entendem o conceito, o construto de inteligência de formas, às vezes até similares, mas diferenciadas, né?
Então, para nós, hoje, os cientistas e humanidade, o construto, o conceito da inteligência, ele é algo aberto ainda, não é algo definido e fechado. Então, isso muito menos pode ser aplicado para IA, né? É, e por que que ela não é inteligente? Porque ela depende totalmente do conhecimento que a gente produz, né? Que é derivado da produção humana, né? Ela não possui processos cognitivos próprios, né? Ela não tem uma experiência subjetiva dela, né? Então, ela não consegue distinguir verdade, valor, ética, relevância, fora os critérios que são formalizados por nós, humanos, né? Por ajustes paramétricos orientados para que ela possa dar os melhores outputs. Por que que a IA não é artificial, né? Porque ela é um produto sociotécnico humano. O que que a gente pode definir isso? Como um artefato da própria cultura humana, né? É um artefato da própria cultura humana. É, assim como em determinados momentos nós precisamos desenvolver algumas tecnologias, por exemplo, como os talheres para ter uma melhor alimentação, né? E outras tecnologias, a inteligência artificial, ela é um artefato da cultura humana e ela é baseada em algoritmos, dados, métricas e objetivos que são definidos por escolhas humanas. Então, ela não tem nada de artificial nisso aí. E a IA, ela herda e amplifica padrões sociais, linguísticos e ideológicos que podem ter muitos vieses, né, e podem causar também muita discriminação em vários aspectos sociais, assim, né? E ela não é artificial também porque ela depende exclusivamente do trabalho humano, né? Que é inviabilizado, o trabalho humano da produção de dados, de conhecimento, curadoria, validação, manutenção, né? Que é gerado por humanos. E seu funcionamento está condicionado à infraestrutura, ela precisa de uma infraestrutura, precisa de determinação de políticas, né, está relacionados a interesses econômicos, né, de grandes nações, grandes corporações. Então, ela não tem nada de artificial nisso aí. E o artificial refere-se ao meio técnico, não à origem epistemológica do conhecimento dela. E aqui a gente começa a abordar agora, assim, depois de entender que a importância de perceber que essa questão do construto do conceito de inteligência artificial, ele é aplicado erroneamente e existe uma explicação para isso que mais à frente eu vou apresentar para vocês, A próxima a energia só gente vou entra comprar na no, segunda-feira. A próxima energia. a gente entra nas dimensões da problemática aqui da IA, né? Eu aqui separei as principais, né, para que a gente possa, dentro da dinâmica do webinar, a gente possa apresentar elas. Quanto à dimensão, a problemática quanto à dimensão técnico-científica, né? Ela tem uma grande dependência do volume de dados. Esses dados, a gente sabe que no meio acadêmico, nem sempre as pesquisas que são produzidas, elas são aferidas com o rigor necessário. Esses dados podem ser enviesados porque têm opiniões pessoais, né? Depende muito do contexto social e por aí afora, né? Então, outra questão da problemática nessa dimensão técnica científica é quanto esses volumes de dados, aí a fragilidade da generalização e a robustez dos modelos em contextos reais, né? E a dificuldade de validação e reprodutibilidade e auditabilidade científica desses dados nessa dimensão técnico-científica. Isso aí pode causar muita distorção e muito viés, né? Quanto à problemática na dimensão da ética e jurídica, os riscos de discriminação algorítmica e amplificação da desigualdade são enormes, né? A indefinição de responsabilidades em decisões automatizadas, né, podem acarretar problemas assim sérios em termos jurídicos e éticos e ao bem-estar humano, né? E a insuficiência de defasar desses marcos regulatórios, governança, face a essa inovação tecnológica, é uma grande lacuna dentro dessa problemática, nessa dimensão ética e jurídica, né? Quanto na dimensão organizacional e institucional, é importante destacar esses três aspectos aqui que eu separei: a baixa capacidade institucional para a governança, a implementação e supervisão da IA, tá? Assimetrias de poder entre desenvolvedores, usuários, sujeitos impactados e a falta de políticas claras de formação, suporte e responsabilidade, né?
Na dimensão educacional e sociocultural, também separei aqui 3 aspectos que são relevantes, assim, 3 pilares importantes, né? Que é a baixa capacidade institucional para a governança, a implementação e supervisão, tá? E também aqui tem uma questão assim que é muito importante que eu vou abordar assim, de uma forma bem rápida, assim, objetiva, que hoje a inteligência artificial, a grande problemática é que a nossa questão cognitiva humana, ela sempre tende a economizar energia e ir para o lado onde o corpo humano economize mais energia, a nossa cabeça economize mais energia. Então, isso, quando a gente tem uma ferramenta que nem a inteligência artificial, a IA, a gente, no campo educacional e sociocultural, a gente tende automaticamente, porque os algoritmos são preparados para isso, a gente encurtar caminho. E quando a gente encurta esse caminho, a gente terceiriza o nosso pensamento. E isso é um risco muito grande, porque a que custa esse nosso pensamento é terceirizado, tá? Então, isso é uma problemática nessa dimensão educacional e sociocultural bem crítica. No aspecto em relação a questões gerais, assim, como eu falei para vocês, né, o que a gente chama de inteligência artificial é um artefato da cultura humana, né? E o uso desse termo inteligência artificial, aqui eu venho recordar essas questões porque eu considero que é importante, porque ele nada mais é do que uma jogada de marketing, né? Porque, na verdade, isso é machine learning, aprendizagem de máquina, né? Redes neurais, aprendizagem profunda, porque assim como a gente desenvolve por exemplo, quando a gente vai terminar um mestrado, uma graduação, uma licenciatura, a gente tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso, né? Ou escrever um artigo, a gente sempre busca um título que seja chamativo, né? E tem uma jogada de marketing assim que chame a atenção para o trabalho da gente. Então, o primeiro pesquisador, quando desenvolveu essa questão da aprendizagem de máquina, ele pensou num título que pudesse chamar a atenção da comunidade científica, dos seus pares. E na época ele pensou em inteligência artificial, e isso vem se mantendo até hoje. E agora, atualmente, que essas discussões sobre inteligência artificial, elas estão se tornando mais presentes, né, sobre essa questão do construto em si, né, porque existem vários cientistas em várias correntes no mundo inteiro se contrapondo a essa posição desse construto como inteligência artificial, né? E o outro ponto importante a gente entender a inteligência artificial é que ela tem um propósito de uso que é duplo, que é civil e militar. Então, ela é gerada por uma estrutura de poder, ela é gerada por interesses econômicos, né, que nos levam à necessidade de desconfiar, de fazer críticas, de verificar, de ter um pensamento crítico, né, em relação a isso. E é importante destacar que a IA não constitui uma nova forma de inteligência, tá? Mas nada mais é do que uma técnica de automação estatística de linguagem, aprendizagem de máquina, machine learning, redes neurais, como eu falei para vocês. Então, a IA não é artificial, porque ela só reconfigura em escala de velocidade computacional decisões humanas já previamente codificadas. Aquilo que eu disse antes, ela depende única e exclusivamente da nossa produção humana, dos nossos meios de produção, eh, nossos ecossistemas, né, dos recursos naturais. Então, ela não tem nada de artificial. Então, aqui eu separei algumas ações com foco claro na superação dos aspectos mais críticos da problemática em relação à IA, né? E na dimensão epistemológica, em relação à clareza conceitual, à integridade científica, né? Eu separei 4 pontos aqui que são importantes. Estabelecer definições institucionais rigorosas, né, que diferenciam a automação da aprendizagem de máquina e cognição humana, aquilo que a gente vem falando até agora, e exigir que sistemas de IA utilizados em contextos sensíveis sejam acompanhados por declarações explícitas, né, de limites epistemológicos, né, que é registrar tudo que está sendo feito de forma transparente, né,
para que a gente possa fazer as auditorias e ter um olho mais refinado e um olhar mais crítico sobre o que está sendo desenvolvendo, né? Que é incorporar crítica, e outro aspecto é incorporar críticas às metáforas tecnológicas, que é isso que a gente estava discutindo aqui, que eu estava falando para vocês, sobre o conceito de inteligência artificial, né? Isso é considerado um conceito, um componente obrigatório, né? E outra questão é reforçar a distinção entre predição estatística e conhecimento científico. Predição estatística é, é, é análise de dados pura, né? É análise quantitativa, né? Então, assim, conhecimento científico é outra questão, né? Ali tem muito nosso olhar, tem muito olhar dos nossos pares, e isso depende muito de uma regionalidade, né? Isso depende muito da formação da pessoa, muito do contexto, né? O que é diferente de uma predição estatística, né? A dimensão técnico-científica, né, em relação à robustez, transparência e controle, né, é importante que eu separei 4 itens, né, que são implementar auditorias independentes, né, priorizar o uso de sistemas explicáveis, né, por desenho, mesmo à custa de pequenas perdas de desempenho, e estabelecer limites claros para o uso da AI em decisões, né, de alto impacto, né. Porque é importante a gente recordar aqui que a IA tem um propósito duplo, né? O uso civil e militar. E documentar publicamente, né, os dados de treino, critérios de validação e contextos de uso, né? Outros aspectos aqui na questão da dimensão ética e jurídica, quanto à responsabilidade, justiça e direitos, né? Definiram uma forma inequívoca, né, a responsabilidade humana por decisões mediadas por IA, né? Hoje isso não acontece de forma alguma, eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo, né? Depende muito da boa vontade humana e a gente vive num contexto social hoje, tanto de trabalho como de vida geral, que a produtividade está em primeiro lugar, né? E aqui outro aspecto importante é criar mecanismos institucionais, né, de contestação e revisão humana dessas decisões algorítmicas, né? E incorporar avaliações de impactos éticos antes da adoção de sistemas de IA. Porque nem sempre a última tecnologia, a tecnologia de ponta, ela é mais efetiva em determinados contextos. Às vezes, até uma tecnologia analógica, ela é mais efetiva do que uma tecnologia digital, tá? Principalmente no campo educacional e também na saúde, porque existe vários exemplos, né? Principalmente com essa questão da fala, que a gente vê muito falar de que a IA vai substituir professores, a IA vai substituir advogados, a IA vai substituir médicos. Então, isso tudo é contestável, eu vou mostrar para vocês. E proteger explicitamente o direito a não automatização, né? Então, em determinados contextos educacionais, administrativos e avaliativos, para preservar o pensamento humano, né? Então, isso é muito importante. A gente sempre tem que buscar pensar além do que os algoritmos esperam que o ser humano pense. E para isso a gente precisa desenvolver o pensamento crítico, né? Na dimensão organizacional e institucional, a capacidade de governança e suporte, eu separei aqui, são 4 itens também, né, que é desenvolver estruturas externas especializadas em governança IA, e para isso a gente tem vários normativos hoje, tanto a nível europeu como em outros continentes e países, né, que já avançaram bastante nessa questão, que é voltado a integrar as áreas jurídicas, técnicas, pedagógicas e éticas, né, e também garantir um suporte institucional contínuo a docentes e gestores, porque a gente hoje nós temos uma pressão muito forte sobre o docente. Hoje o docente é responsabilizado por todos os resultados negativos hoje que acontecem no campo educacional, recaem sobre o docente, né? E isso é um aspecto muito importante. Essa questão do suporte institucional, ele é um pilar central na qualidade da educação. Porque um professor com as ferramentas, com a formação ideal, com o suporte ideal da instituição, ele tem todas as condições hábeis para desempenhar a função dele com a melhor qualidade possível, tá?
e com as ferramentas mais atualizadas, com o suporte necessário da instituição. E esse suporte, ele não se resume especificamente a tecnologia e equipamentos tecnológicos. A gente tem hoje muitos professores no campo do adoecimento, do burnout e outras questões tantas, né, que afetam os professores. Então, quando se fala em esporte profissional, a gente tem que entender o esporte profissional como um pilar central hoje na qualidade da educação e ter o docente como um elemento central nesse processo de qualidade da educação, porque o suporte profissional ele é multidimensional, né? Ele é composto por várias dimensões, desde de políticas de formação continuada, progressão de carreira, financiamento para a formação, né? Criação de comunidades de práticas para desenvolver determinados conhecimentos, o que hoje, na era da inteligência artificial, que está todo mundo batendo cabeça, não sabe para onde vai, por onde começa, o melhor recurso que a gente tem dentro de uma multidimensionalidade do suporte profissional é o desenvolvimento de comunidades de práticas, começar a discutir a temática da inteligência artificial por baixo. Então, o suporte profissional, ele é um fator importantíssimo. E quando a gente olha o suporte profissional pela uma multidimensionalidade, aquela carga, aquela pressão sobre o docente, ela se desloca do docente para a instituição, porque fica evidente a necessidade da instituição dar vários níveis de suporte para esses docentes, né? E a gente não está vendo isso acontecer hoje. E agora nós fomos atropelados por essa questão da inteligência artificial, então isso é fundamental nesse processo de qualidade do bem-estar do professor, tá? Na dimensão educacional e social, a formação crítica e cultural acadêmica é essencial, né? Que é reconfigurar as práticas de avaliação, né? Para privilegiar processos reflexivos, argumentativos e autorais, tá? Porque o momento que a gente não consegue mais ter a certeza de que aquilo que o aluno escreveu ali é produto dele mesmo, ou a gente tem a dúvida de que essa avaliação, esse produto avaliativo, ele, ele tem uma participação da inteligência artificial que a gente não consegue perceber de que forma, o processo de avaliação em si, ele é questionável, né? E por si próprio, esse questionamento, ele na ponta da linha, ele pode acabar diluindo a questão do processo educacional, né? Porque quando a gente trabalha a questão da avaliação, a gente é para ver os níveis de aprendizado e aquisição de conhecimento desse aluno em relação àquele conteúdo todo, que existem diretrizes governamentais, né, para que esse conteúdo seja ministrado nas salas de aulas, nas universidades. Quando a gente não consegue mais fazer essa avaliação, ter a certeza de que aquele aluno realmente adquiriu aquele conhecimento para a formação dele, o próprio sentido de educação ele acaba se diluindo, né? Então, essa questão da avaliação ela é um critério primordial na época da inteligência artificial. A gente tem que repensar a avaliação no sentido de preservar o pensamento humano. A avaliação daqui para frente com a inteligência artificial ela tem que ser focada justamente nesse aspecto, ela tem que ser balizada, centralizada na preservação do pensamento humano, tá? Seja desenvolvendo atividades integradas no contexto da sala de aula, por provas orais, por apresentação de projetos, o que é muito bom, porque isso integra o aluno à sociedade, né? E a gente consegue ter uma aproximação e ver a aquisição desse conhecimento de uma forma real, né? E também desenvolver uma cultura acadêmica que valorize a lente crítica, né, sobre a tecnologia, isso é importante, né? E outra coisa é também a gente difundir essa ideia, né, como a gente está fazendo aqui, explicitamente, né, sobre os limites cognitivos da IA, né, e evitando assim um fetiche, né, como uma solução universal, porque a gente já conversou sobre isso, o construto do termo inteligência artificial, ele não tem nada de inteligente e muito menos artificial, porque ele depende do trabalho humano, né? Depende do empenho humano, depende dos nossos recursos naturais, depende de infraestrutura técnica, tecnológica, pessoal e humana, né? E preservar determinados espaços pedagógicos, né, livres de IA, para que a gente consiga manter fluida e estabelecida essa questão da cultura pedagógica do humano, da convivência e do pensamento humano.
E da minha parte, professor, seria essa minha participação, tá? É, eu, eu busquei desenvolver essa apresentação de uma forma global, numa linguagem mais acessível e compreensível, dentro de um contexto hoje que a problemática da inteligência artificial, ela é muito complexa, porque envolve muitos termos técnicos, muitos conceitos técnicos, envolve aprendizagem de máquina, envolve redes neurais, tá? E o que para nós hoje, isso aí para nós da área da educação, que não somos da TI, tecnologia da informação em si, que desenvolvemos esses sistemas, é uma linguagem que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de ter essa compreensão, né? E eu me pautei muito nessa questão da gente entender que o próprio conceito que está sendo difundido sobre a inteligência artificial, ele não é real, porque ela não é inteligente e muito menos artificial, tá? E quanto a alguns aspectos e questões assim que eu acho que é de preocupação de muitas pessoas sobre a substituição profissional, né, a perda de empregos, as questões ambientais, as questões sociais, né, são questões muito relevantes, né, que a gente pode discutir agora no nosso bate-papo, se vocês quiserem, né? Porque eu tenho uma visão completamente diferente do que está sendo difundido aí. Não há dúvida que muitos perderão os empregos, né? Mas aqueles que conseguirem se adequar a ter a visão dessa tecnologia como um, trabalhar em conjunto, em parceria com ela, mas sempre como algo auxiliar, não como ela como um fator principal, um elemento principal nesse processo todo, ela tende a ter um desenvolvimento muito maior assim que a grande maioria. Essa questão das profissões, eu tive fazendo uma pesquisa junto aos conselhos federais profissionais aqui no Brasil. Então, eu consultei o Conselho Federal da Medicina, a a Ordem dos Advogados, o Conselho Federal de Contabilidade e outros conselhos, porque eu tinha uma preocupação muito grande, tá? Mas estão dizendo que os contadores não vai precisar mais contador, não vai precisar mais médico, não vai precisar mais advogado. Então, é necessário fazer uma distinção aí e pontuar algumas questões. Por exemplo, quando eu fui aos conselhos, o que eu me deparei são com normativas para o uso e integração da inteligência artificial na profissão. Isso quer dizer o quê? Isso não exime a supervisão do ser humano, não exime a supervisão do profissional, tá? Então, no aspecto da medicina, dos médicos, a gente tem vendo aí personalidades hoje mundiais, né, que são poucos elementos aí que detêm essa tecnologia e um poderio econômico, né, como o Elon Musk, dizendo que em 3 anos não vamos precisar mais de faculdades de medicina. E eu aqui eu me atrevo a desafiar essa fala do Elon Musk, porque o nosso gargalo não são robôs, porque ele diz que os robôs daqui 3 anos vão estar operando e não vai ser mais preciso os médicos, tá? Isso não é uma verdade. O gargalo hoje para a humanidade não são robôs, o gargalo para a humanidade são mais médicos, são mais médicos. A gente tem já na história da humanidade robôs já que vem desenvolvendo trabalho que fizeram milhões de cirurgias já estabelecidos na cultura médica, já na saúde humana, que fazem, por terem feito milhões de cirurgias, não dispensaram a supervisão humana. A supervisão humana é mais que necessária nesse contexto, tá? Então, essa fala, ela está muito mais próxima de alguém que está querendo, não vai existir mais médicos, vai existir agora robôs médicos, aí vamos investir lá em ações nessa empresa X lá, que vai desenvolver esses robôs. Então, isso me parece mais como uma fala de captação de fundos do que uma fala real. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas questões, porque existe interesse econômico e a inteligência artificial, ela é um instrumento de poder, tá? Ela é um instrumento de poder. E por ela ser um instrumento de poder, ela, ela tem interesses próprios, né? E as pessoas que estão por trás têm interesses próprios, né?
E o que a gente tem hoje em termos de humanidade, depois da nossa vida, de maior valor, é o nosso próprio pensamento humano. E não existe um ativo mais valoroso depois que a vida humana que o próprio pensamento humano, o conhecimento humano. E a gente tem que entender que a gente está terceirizando isso, e a que custo nós estamos terceirizando? Nós temos aí hoje os nossos alunos, por exemplo, de Moçambique, do Brasil, indo lá no chat GPT discutir ideias de inovação que estão sendo capturadas por essas ferramentas, por esses instrumentos, tá? Então, os governos têm que prestar atenção que isso também é uma forma de captação do conhecimento de alto valor, que está indo para a mão de terceiros estrategicamente. Então, é preciso se posicionar, é preciso criar barreiras de proteção, sim. Aqui não está dizendo para abandonar a tecnologia, mas sim criar estabelecer essas normas, essas regras, para que a gente tenha um tempo necessário para conhecer essa tecnologia e saber como trabalhar com ela numa parceria, sem que ela interfira nas nossas questões pessoais, como também nos aspectos democráticos dos países, né? Porque quando a gente procura uma inteligência artificial para discutir determinadas questões, ela está nos dando respostas baseadas nos dados que elas coletaram, tá? E esses dados não representam uma questão local, eles podem representar, sabe-se lá da onde, né, que vem esses dados que pode ter muitos vieses aí nessas respostas, né? Então, muitos falsos positivos, falsos negativos. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque estrategicamente isso pode ser altamente prejudicial para uma nação, principalmente para a humanidade, né? E a minha abordagem seria essa, professor. Eu fico à disposição agora de vocês aí. Queria agradecer esta brilhante aula. É uma perspectiva para nós diferente das que temos vindo a abordar na CBS, o que significa que é muito bom. Vamos acolher na revisão sistemática da literatura esta sua abordagem, caro professor Antoniel Gonçalves, mas de uma maneira ou de outra, nosso fundamento também se posiciona com o próprio Brasil, que rapidamente vamos passar alguma informação em que o Banco do Brasil, em pouco tempo, construiu mais de 800 modelos de agentes de IA em operação bancária. Isto significa para nós uma mudança muito grande e não podemos assumir que aprender a inteligência artificial não seria estarmos a preparar para o futuro. Antes, pelo contrário, nós temos a convicção de que a inteligência artificial vai contribuir, pelo menos para nós, em Moçambique, para acelerar os indicadores civilizacionais, do e-social, do social pela governança. E é o que está a acontecer. Como disse muito bem, a teoria da inovação, ela cobre primeiro, tem sido assim, cobre primeiro a área militar, depois a área civil, desde os computadores, desde os drones. Então, nós estamos a olhar para a inteligência artificial e o que falamos e quando lecionamos, como alguém, com uma capacidade que nos permita ser o nosso tutor e perceber que eu dei exemplos que quando a gente tem um tutor ou um orientador, não significa que nós tenhamos que concordar tudo o que ele nos disser. Sim. E isso é uma grande preocupação minha académica. Eu, quando fiz o mestrado, o meu professor catedrático era o Sousa Franco, em 2002, e ele apresentou-me uma lista de temas.
para o trabalho, apresentou à turma. E eu levantei-me, segundos depois, disse: olha, não concordo com nenhum dos seus temas, eu queria fazer as empresas transnacionais e o acesso ao mercado. E ele levantou-se, sentou-se novamente e disse: olha, dê-me lá os seus contactos. E eu dei-lhe os meus contactos, porque eu sou de fora, ele é de Portugal, e perguntou-me porque é que eu escolhi esse tema. Depois tornámos-nos amigos e fiz esse tema. E é o que está a acontecer agora, se olhar para estas ações em que o presidente dos Estados Unidos pede a um empresário para intervir numa ação que nós, antes, há 10, 20 anos, era uma ação de domínio do Estado, que são as telecomunicações. Essas telecomunicações hoje estão nas mãos do Elon Musk. E quem fala do Elon Musk fala quase tudo robotizado. Portanto, esta é a nossa perspectiva. Nós vamos acolher este opinar, mas estamos de malas aviadas para nos encontrarmos com a inteligência artificial e com ela depois conversarmos e avançarmos. Não sei se me fiz entender, se não, posso repetir. Obrigado, senhor professor, e obrigado pela aula. Não sei se os meus colegas querem acrescentar, querem dizer alguma coisa. Nesse processo todo, é importante a gente ter a percepção de que não se trata de negar a tecnologia em si, não se trata de negar a inteligência artificial em si. Existem saídas, existem muitas saídas. Tá? Sim. A questão toda é que nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência a economizar energia quando vai se usar a parte cognitiva, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, um dos aspectos que é importante, que eu considero um pilar central nessa discussão toda, é desenvolver a literácia, né, IA, né, que é a alfabetização IA, e fortalecer o pensamento crítico, né, principalmente na educação, né, para que realmente as pessoas possam fazer esse confrontamento com as saídas que a inteligência artificial proporciona, né, o conhecimento, para que a gente possa difundir o que serve e o que não serve, né, professor? Então, Sim, essa é a questão central. Não sei se alguém quer apresentar alguma questão. Não sei se está aí o professor Dani Moraes. Estou sim. Olá, boa tarde a todos. Peço desculpa que eu só Terei entrei muito um pouco a gosto, meio. terei muito gosto Muito boa tarde. de ouvir de si, porque sabe que eu tenho um compromisso ainda no dia 22 com alguém que diz que vai alterar o modelo da CBS, e então esse alguém vai estar conosco dia 22 às 9h30 para nos ensinar a parte mais, se quiser, mais ligada a esta evolução. Por favor, professor Dani Moraes, para mim é uma honra tê-lo aqui conosco e apresentar a todos como um dos nossos convidados da CBS para professor convidado da CBS. Por favor, professor Dani Moraes. Muito obrigado. Então, aproveitando estes minutos, agradeço a atenção. E eu só consegui entrar há cerca de 20 minutos, ouvi um pouco o professor António Gonçalves, gostei muito do que ouvi, e acho que ajuda até a contextualizar o que eu gostaria de falar no próximo dia 22. Portanto, ou dar aqui um seguimento ou complementaridade, por isso foi ótimo e concordo muito com aquilo que foi aqui falado e com esta base que foi aqui estabelecida. Da minha parte, eu terei muito gosto em partilhar aquilo que tem sido a experiência ao longo destes últimos anos, no trabalho que tenho feito ligado a estes conceitos de inteligência artificial, dos subsets de inteligência artificial. Aqui o professor Antoniel acho que deu uma explicação muito, muito boa do que é isto do AI, do que é que são estes componentes que a ele se associam. Por isso terei muito gosto em partilhar. Também partilho muito desta ideia final que foi aqui falada sobre o facto destas tecnologias serem um complemento, um alavancar daquilo que são as capacidades. Também sou muito da opinião de que ela não vem
aqui como um bicho-papão, não é? Para assustar e para destruir empregos, e é um pouco também esta experiência que eu gostaria de partilhar num contexto empresarial e naquilo que eu tenho visto, e também associada à parte educativa, de como estas ferramentas podem ser extremamente interessantes, com todas as preocupações que são importantes ter em consideração. Nada disto surge como um garantido sem termos estas preocupações também foram aqui faladas, especialmente quando utilizamos modelos abertos, quando não temos uma noção muito completa para onde é que a nossa informação está a ser vinculada, quem é que está a tirar proveito dela. Portanto, há todo aqui um conjunto de regras, há todo aqui questões de ética, de governance, que temos de ter em consideração. E pronto, é um pouco disto que eu também terei muito gosto em partilhar, e será um prazer enorme. Portanto, é ótimo podermos ter estas sessões e parabéns a todos, parabéns, professor, por estas iniciativas. Não sei, os colegas de Moçambique, os colegas da CBS, Helder, Elton, faz favor, já sabem quem é o nosso orador para o dia 22. Ele disse-me a mim, para eu não dizer nada a ninguém, que me vai educar para me sentir civilizado ou familiarizado com a inteligência artificial. Não, vamos aprender os dois. Vamos Fico aprender todas. Não, de maneira nenhuma. É uma partilha, são sessões de partilha. Eu gosto de aprender, senão não estava aqui. Olha, esse é o primeiro princípio, sem dúvida. Gostar de aprender, gostar de ouvir e ter prazer em partilhar, não é? Acho que isso é extraordinário. Desfrutar. Helder, alguma coisa mais? Professor? Então, se não, olha, está aí o Ivo Queba. Ivo Queba, por favor. Alô? Não sei se conseguem me ouvir. Boa tarde. Estamos habituados em Moçambique a cumprimentar primeiro. Boa tarde, gratidão. Boa tarde. E também aprendemos com o Trump, quando recebeu o Zelensky. Obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia, doutor Lourenço. É isso mesmo. Doutor Antoniel Gonçalves, pela belíssima aula que tivemos. Sim. Bom, a semelhança do professor que falou agora, eu também entrei ligeiramente tarde para a aula, apanhei uma parte. Bom, foi a parte que me foi absorvida, ou a parte que eu absorvi daquilo que o professor esteve a explicar, foi bastante elucidativa, bastante importante, pese embora já vinhamos tendo algumas outras aulas que focam em torno da inteligência artificial. Eu tenho, não seriam se calhar até dúvidas, mas alguns pensamentos em torno daquilo que o professor esteve aqui a falar, o doutor Antoniel Gonçalves. Bom, eu gostaria de olhar sobretudo para o contexto africano, para o contexto moçambicano, em que o acesso à internet, o acesso à inteligência artificial ainda é escasso, é de um número um pouquinho reduzido. Em que medida é que poderíamos difundir mais o conhecimento através da inteligência artificial, sobretudo para aqueles pequenos, não diria só vilas ou cidades, mas aqueles pequenos pontos do país ou dos países africanos em que tenham acesso à internet, tendo em conta que o modelo que se usa, que se prioriza mais, são modelos de educação tradicional, né? São modelos tradicionais. E uma outra questão tem a ver mesmo com a questão da inteligência artificial ser baseada maioritariamente como é que eu posso dizer, em sistemas, né? Sistemas operativos, algo que é feito com computador, com máquinas. Quais seriam as prováveis possibilidades desse sistema mesmo falhar futuramente e trazer prejuízos, por exemplo, para o sistema educativo? Eu gostaria só de olhar para este lado da educação, né? Tendo em conta que, por exemplo,
a televisão hoje é tida como uma ferramenta não muito boa para o processo de educação, ensino e aprendizagem, sobretudo das crianças. Então, em que contexto é que esta inteligência artificial, eu vi aqui que o professor disse muito bem, que não é para substituir o pensamento, o modelo do ser humano, mas é para sim para auxiliar, por exemplo, quer seja em correção de textos, em trabalhos, mas até que ponto é que ela pode um dia não falhar ou prejudicar um sistema educativo de um país ou de uma determinada localidade. São essas pequenas questões que eu queria dar aqui ao professor Gonçalves, numa visão talvez de médio a longo prazo, né? Mas olhando muito para os países africanos que ainda têm um passo gigantesco, para fazer, alcançar ou difundir a internet para todos os cantos. Obrigado. Obrigado pela bela intervenção, Ivo. E vou tentar responder as tuas duas questões, tá? Elas permitem a gente fazer várias reflexões, né? Porque hoje a gente sabe que a internet ela não chega em vários lugares no mundo inteiro, né? A última vez que eu tive acesso a esses dados, a gente sabia que mais ou menos 40% da população mundial não tinha acesso a uma internet de qualidade, né? E a gente sabe que a inteligência artificial ela depende de uma internet de qualidade. Então, isso é um ponto importante, né? Porque isso nos leva a pensar que se a gente tem 40% da população mundial que não tem acesso a uma internet de alta qualidade, isso pode ser um fator de supressão, né? Ou uma barreira para o desenvolvimento, ou também um fator que vai potencializar essas diferenças sociais, né? Favorecendo já centros que estão desenvolvidos economicamente, que têm acesso a ferramentas de última geração, a internet de alta qualidade. Então, a gente tem que observar essa questão com muito cuidado, porque isso é um fato real. A gente, antes da inteligência artificial, a gente já tinha isso já mapeado já e sabia que as diferenças sociais elas existiam e não só a falta da internet, mas de equipamentos de informática de qualidade são barreiras para o desenvolvimento da própria educação, do próprio contexto social e econômico de uma nação, né? Então, o que eu objetivamente, por tudo que eu tenho estudado, por tudo que eu tenho lido esses últimos anos, inclusive isso está na minha tese de doutorado agora esse ano, desculpa, é que existe a gente tem que, quando a gente não sabe por onde começar, a melhor solução no nosso meio é a gente partir de uma comunidade, desenvolver uma comunidade de prática, uma COP, né, que chamam, e começar a discutir justamente isso, levar essas angústias para dentro dessa COP, começar com 2 colegas, 3, e aumentando dentro das instituições, dentro das comunidades, e fazer essa discussão. Olha, está acontecendo isso, eu não sei como resolver, o que a gente pode fazer, que a gente pode melhorar o nosso contexto, entender melhor essa questão, que está tão latente hoje no nosso dia a dia, porque a tecnologia ela pode potencializar, né, essas diferenças sociais. Assim como ela tem a condição de potencializar para mais, ela pode também potencializar para menos. Se as pessoas não tiverem acesso a ela de uma forma com qualidade e de uma forma adequada e responsável, né? Então, o princípio dessa discussão parte da criação de uma COP. Sejam 2 professores, 3 professores, e ampliando isso para níveis de instituição, para governos, para empresas, porque não é feio a gente sentar e dizer, olha, eu não entendo nada disso. Um dia eu também não entendi, eu estou aprendendo, agora vou continuar aprendendo, eu acho que tem muito que aprender ainda. Mas eu sinto a necessidade
eu tenho uma fome muito grande de conhecimento e de entender mais o que é esse processo todo, porque a inteligência artificial ela é um instrumento de poder, e esse instrumento de poder está na mão de 5, 6 pessoas no mundo só, que sempre olharam para o Brasil e para a África como fatores de exploração, né? De expropriação de recursos naturais, sem falar outras coisas muito mais graves que aconteceram na história da humanidade. Então, nós temos que prestar muito bem atenção, porque essa tecnologia está na mão dessas pessoas, tá? Então, e isso, dada, eu não, eu considero que o melhor movimento que a gente pode fazer quando a gente está com recursos limitados é nos reunirmos para debater isso aqui, como a gente tem essa grande oportunidade que o professor Lorenzo está proporcionando, a CBS está proporcionando, da gente estar aqui e estar debatendo essa temática, tá? E essa expropriação, essa exploração, ela pode estar se dando num outro nível, num outro formato hoje, né, do que aconteceu há tempos atrás. Então, a gente tem que começar a debater isso com realmente lá no chão da escola, na sala de aula, fazer esses questionamentos todos e saber até que ponto realmente essa tecnologia ela vai nos favorecer ou ela vai aumentar cada vez mais essa distância. Por onde que ela vem, o que que ela pode nos tirar? Porque ela, ela é uma tecnologia que, de certa forma, ela é encantadora, porque nós vivemos numa época da produtividade, que nós temos que dar conta de milhares de questões nossas pessoais, de trabalho, de família, né? Então, ela já vem com a solução pronta, né? Que a gente joga ali e ela nos responde. Mas a que custo isso? Que custo isso? Tá? A que custo? Então, eu considero que a comunidade de prática é o pontapé inicial para a gente começar a entender esse processo e desenvolver estratégias para fazer, ter as melhores ações nesse contexto. Tá? A segunda questão, qual é que era mesmo? Ivo, Sim, professor. qual era a segunda questão que eu não, acabei não anotei aqui? Ok, eu não sei. Ah, sim. Sim. Lembrei. Os problemas. Eu acredito que, assim, ó, problemas a gente vai ter, já tem hoje em termos de educação, isso eu quero afirmar aqui que eu não estou negando a tecnologia, eu não sou contra a tecnologia, eu acho que é uma grande oportunidade que a humanidade tem de ter essa tecnologia a seu favor, mas para isso a gente precisa ter determinados cuidados, né, e ter isso muito bem normatizado, tá? Porque, como eu falei, está na mão de poucos, tá? Então, assim, quando a gente, eu vou tentar falar brevemente, quando a gente terceiriza o nosso pensamento para uma inteligência artificial, a gente está deixando de desenvolver o nosso processo cognitivo do pensamento crítico, do desenvolvimento do pensamento, da análise, da inferência. E, de certa forma, isso, usando uma linguagem mais corriqueira do dia a dia, isso vai nos emburrecendo, porque nós vamos perdendo o treino de desenvolver, refinar os nossos olhares, de percebermos o mundo de forma diferente. Porque a inteligência artificial, por mais bem desenvolvida que ela seja, por mais boas intenções que estejam por trás dela, ela jamais vai sentir o mundo como nós, seres humanos, sentimos. E, de repente, uma questão que o Helder lança para ela, que está relacionada a questões locais onde o Helder mora, ela vai buscar conhecimento, sabe-se lá aonde, de que forma, quem que fez esse conhecimento, como que a gente vai validar esse conhecimento, porque tudo está em camadas, né? É como se fosse um grande iceberg. A gente está enxergando aí, só a parte do gelo que está para fora, que é a parte bonita que. Então, assim, por que que ela é legal? Porque, eu tenho, eu preciso ser produtivo, eu vou lá, joga, ela faz isso, ela calcula, ela contabiliza, ela gera dados,
ela lê textos, resume textos, e para a gente que vive numa época da produtividade, isso é muito bom, tá? Mas a que custo a gente está fazendo isso? A um custo que eu considero que é altíssimo, porque nós, como seres humanos, a gente precisa desenvolver ainda mais as nossas questões cognitivas. E quando quando a gente terceiriza o nosso pensar para uma inteligência artificial, tu interrompe todo esse processo de desenvolvimento do raciocínio crítico, das nossas funções executivas, toda a nossa parte cognitiva, tá? Então, a grande questão, falando na linguagem popular, quando a gente dá toda a preferência para ela e não faz a crítica, não faz a contestação, que nem o professor Lorenzo pontou aqui um momento atrás, a gente está terceirizando esse pensamento, tá? Por uma ferramenta, para uma instituição que está na mão de poucos e que pode interferir nas nossas democracias também, tá? E isso tem um custo altíssimo. Então, para mim, nós já estamos, que quem está de fora dessa discussão não percebe isso, mas nós já estamos tendo problemas seríssimos em termos na área educacional. Porque tem estudos mostrando hoje, com 5, 6 avaliadores aí, experientes do mundo inteiro, assim, de cátedras assim avançadas, que foram colocados para avaliar alguns estudos, uns feitos por alunos humanos, outros híbridos, humanos e inteligência artificial, e outros puramente por inteligência artificial. Na avaliação, o que aconteceu? Esses professores com mais de 20 anos de experiência, de universidades renomadas, avaliaram um texto de IA como se fosse de humano, o híbrido como se fosse de IA, e humano, os textos de humano como se fosse de inteligência artificial. E esse é o grande perigo para a área de educação. E isso já está acontecendo, isso é um grande problema. Porque quando a gente não consegue, quando a avaliação perde o sentido, a educação se dilui. Tá? A educação se dilui, porque a avaliação é justamente aquele processo para a gente avaliar que nível de conhecimento aquele aluno adquiriu. E quando a gente não consegue mais avaliar, isso é uma realidade hoje, não se consegue mais avaliar, diferenciar o que é escrito pela IA e o que é escrito pelo ser humano, tá? O próprio processo avaliativo, ele perde sentido e o próprio sentido da educação acaba se diluindo. E com isso, está muito relacionado aos aspectos democráticos das nações. Então, esse é um grande problema que nós temos agora. Tá? Eu acredito que, em termos de humanidade, nós vamos avançar bastante em relação às normativas, governança, às questões éticas. A gente já está vendo movimentos muito fortes em várias partes do planeta nesse sentido, mas tem que ficar atento e não ficar simplesmente achando que está tudo que pode vir a acontecer. Nós temos problemas seríssimos já, porque a gente não sabe da onde que vêm esses dados, de que forma que eles são computados, de que forma que eles são estruturados, tá? E a grande maioria entende que aquela saída que a inteligência artificial dá é uma grande verdade. E, na verdade, pode estar havendo uma manipulação do conhecimento. Não por intencionalmente, mas porque no próprio desenvolvimento do conhecimento no percurso humano, pode existir uma série de vieses e de erros no processo científico que podem prejudicar quem vai pegar esse produto que saiu da IA como uma grande verdade. Na verdade, ali tem vários erros, tá? Muitos erros. Então, isso é uma preocupação muito grande e hoje isso é uma realidade, é um grande problema hoje que a gente tem na área educacional. Eu não acredito na substituição dos professores, eu não acredito na substituição dos médicos, eu não acredito na substituição dos advogados, eu não acredito na substituição dos contadores, porque o dia que a gente, como humanidade, entender que um médico não é mais necessário, um professor não é mais necessário, principalmente um professor e um médico, a humanidade não tem sentido de existir. Nós nos desenvolvemos através das relações sociais. E a inteligência artificial ela vai atingir um ponto que ela vai estar presente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lado, nos apoiando, mas sob a nossa supervisão. Eu não acredito nessa história de que os médicos vão ser substituídos por robôs.
Hoje a gente tem milhares de cirurgias no mundo inteiro, em várias partes do nosso corpo humano, que são operadas por nanorobôs, tá? Mas tudo sob supervisão médica. As próprias categorias profissionais sempre foram, principalmente aqui no Brasil, que é onde eu conheço bem esse contexto, eles são muito corporativos e muito fechados. Eles têm um nível de proteção muito grande, eles não vão deixar acontecer isso, os governos não vão deixar acontecer isso. Tá? Um grande passo que foi dado agora na União Europeia foi justamente essa questão da proibição dos smartphones, né, dos celulares nas escolas. E também algumas questões quanto à idade de utilização das redes sociais, né? Porque quando a gente não sabe lidar, é melhor justamente tomar essa atitude, para que a gente possa entender esse processo com maior clareza, com melhor entendimento, para que a gente possa tomar as decisões acertadas. Mesmo eu entendendo que um smartphone, ele é uma ferramenta importante para desenvolver determinados conhecimentos dentro de uma sala de aula. Mas quando tudo que a gente usa em excesso e não sabe usar, é bom que não use porque acaba prejudicando. Então, assim, a minha visão é que a gente já tem sérios problemas no campo educacional, tá? E espero que eu acredito fielmente que isso, com o passar dos anos agora, isso vai sendo superado. 2026 vai ser um ano crucial nessa questão da governança, da ética. Existe um movimento muito forte dentro das próprias universidades também para que isso aconteça. E nós vamos ver os processos avaliativos sendo transformados e muitas outras coisas, muita universidade corporativa nova surgindo, muita universidade tradicional talvez caindo nos rankings, porque optaram por seguir o tipo de educação tradicional que hoje já não é mais possível. E, no meu ver, a IA ela veio para expor também muitas questões de dentro das universidades que realmente estavam a prejudicar a educação. Então, assim, é muito importante ter essa percepção de que a inteligência artificial ela é um produto que é um artefato da cultura humana, que ela pode colaborar muito no nosso desenvolvimento da humanidade, mas também que sem o conhecimento certo, sem ter uma alfabetização em inteligência artificial, sem ter um pensamento, desenvolvimento, um fortalecimento do pensamento crítico, a proteção do pensamento humano, isso pode ser um grande problema. Obrigado, professor. Professor Antoniel, veio mesmo preencher até responder uma terceira pergunta que eu queria fazer ao professor, que tinha mesmo a ver com a questão tem a ver mesmo com a questão da própria inteligência artificial trazer preguiça para nós seres humanos, sobretudo nesta componente do processo de ensino-aprendizagem, e isto vir interferir negativamente no crescimento da sociedade no geral. Então, o professor fez aqui uma explicação bastante longa e acabou respondendo esta questão. Obrigado, professor. Estou agradecido. Ok. Não sei se há mais alguém que queira contribuir. Eu penso que nós sobretudo em Moçambique e inclusivamente em Portugal, onde tenho estado, eu continuo a dizer que devemos nos concentrar na perspicácia de uma avaliação se devemos investir nas pessoas, no sentido de elas, pelo menos, terem o contacto com estas novas ideias, novas maneiras de encarar o digital. Porque países como Moçambique, em determinadas zonas onde nós não temos professores, onde nós não temos salas de aulas, onde nós não temos qualquer tipo de condição para se avançar, nós devemos privilegiar sempre. E o que eu faço é por recomendação
da minha mãe, da minha filha. Nós abrimos a escola, porque este modelo de escola, devo dizer, que foi uma tese de dissertação da minha filha, Tamara Tavares da Silva, em que ela defendia que o conhecimento devia ser levado. É melhor levar conhecimento do que não levar. O grande problema é essa da discussão que ela tinha comigo. Não há professores, não há condições, não temos sensibilidade, então não vale a pena fazer. Ela dizia, não, é melhor fazermos. Se não causa perigo ensinar, então vamos ensinar. E essa é que é a grande aposta da CBS, levar o conhecimento onde aquela gente que está lá nunca imaginou receber esse conhecimento. E nós temos experiência já com isto, temos um apoio muito grande que ele se disponibiliza permanentemente a fazer, a servir de teste. O meu colega, eu chamo o herói, o Elton Henrique Nhamuave, que ele está sempre disponível. Quando nós não conseguíamos pôr a funcionar qualquer sistema digital, de madrugada, quando ninguém existe, ele está presente para se avançar. E ele hoje, na zona onde ele está, não tem energia, ou se tem algumas interrupções, e ele acorda, como deve compreender, à meia-noite, porque a diferença de horas com o Brasil é grande, para ele fazer os cursos. Né? E então ele faz os cursos pelo smartphone. Né? E ele tem estado a desenvolver individualmente, sem professor, no seu domínio do Modern Work com Excel, com Word, e tem sido uma referência para mim. Dou um nome para que toda a gente fique sabendo, porque o Elton Henrique Nhamuave tem uma particularidade. Ele não encontra barreiras quando é para aprender. Ele não me diz que não tem água em casa, não me diz que não tem internet, ele não me diz, olha, eu não tenho dinheiro para o transporte público. Ele pergunta-me sempre o que é preciso para eu fazer isso. E eu digo-lhe, olha, tens que assistir uma aula à meia-noite. E eu faço a monitoria e vou verificar se ele está lá, porque a diferença de horas com o Brasil é grande. E ele está lá. E devo dizer que dos colegas que eu tenho é um dos poucos que se dedica com absoluta vontade de querer aprender. Sim. Né? E também devo fazer referência, e isto faço com alguma vergonha, é a pessoa que menos salário tem na CBS, mas está sempre pronto para aprender. Está a ver a diferença? Nós ouvimos sempre as mesmas coisas, quer quando estamos fora, quer quando estou no Brasil, quer quando estou em Portugal, quer quando estou em Hong Kong. Há limitações de internet, Moçambique tem problemas, Moçambique tem chuva. Mas eu estou em Moçambique. Né? Portanto, é isto. Eu não sei se alguém levantou a mão, que eu não sei se é o senhor Antônio ainda está aí. Já tinha levantado antes. Estou aqui, não sei se consegue me escutar. Peço desculpas, senhor Antônio. Peço desculpas. Pode falar. Vou-lhe dar o tempo a dobrar. Pode falar. Boa tarde, mas vai ser uma intervenção bastante curta, não é? Obrigado. E antes de tudo, não é? Só devo felicitar a CBS, ao Antoniel também por trazer uma discussão tão relevante como esta e bastante atual, porque a gente não pode fingir sobre as discussões dessa natureza e da sua relevância, não é? Porque nos atravessam a todos, não é? O Antoniel, durante a sua apresentação, trouxe questões que também têm me inquietado enquanto pesquisadores, não é? E a questão da terceirização, não é, do conhecimento e a necessidade, do outro lado, da preservação do pensamento humano. E eu tenho percebido até que nesses últimos anos, nesses últimos dias, as pessoas, certos pesquisadores,
têm até desconfiado daquilo que próprio pensa e escreve e recorrem naturalmente à inteligência artificial como um instrumento que aperfeiçoa a nossa atividade enquanto pesquisadores. Há um filósofo, não é, da Unirio, algum tempinho atrás, se não no final do ano passado, ele senta-se diante do computador, entra na página, abre o IA, e como se ele estivesse a estabelecer um diálogo com essa ferramenta. Mas, após essa atividade que compartilhou conosco nessa altura, e o que ele apelidou de um motor de inferência, é que os dados que ele conseguia, fazendo essa análise, os dados que ele conseguia dessa ferramenta, alguns eram bastante fáceis. Por isso, quem eventualmente for a usar essa ferramenta, sem um conhecimento adequado, muito provavelmente pode nos trazer esses resultados falsos e que vão ser publicados, se for para publicar. E tem uma outra questão que eu achei pertinente, o uso ético, não é, da inteligência artificial. Algumas universidades, alguns programas, pelo menos no Brasil, já estão preocupados, não é, em lecionar nos seus programas sobre a questão do uso ético da inteligência artificial. Do mesmo modo como se tem o IA, hoje tem outras ferramentas que nos permitem descobrir se tal trabalho foi produção humana ou não foi produção humana. Por isso, a gente, não só a questão de nos acautelarmos, mas a questão da gente produzir pensadores e que esses pensadores possam se exercitar. Porque, embora o Antoniel tenha dito, embora o Antoniel tenha dito, naturalmente a inteligência artificial não vai substituir o homem, porque ela, não é, tem o treinamento do próprio ser humano. Mas quem não tiver essa capacidade vai se deixar imbuir, não é, nessas pesquisas sem poder aferir a sua validade ou não. E isso é um fato que, se a gente for a pegar o IA, como considerava o Rodolfo, vemos que até a máquina calculadora eletrônica é muito mais fiel fazendo essas comparações com a inteligência artificial. São essas pequenas questões que eu gostaria de compartilhar consigo, que haja mais discussões, mais debates, e que os estudantes também possam ter, naturalmente, esses encontros aqui, porque nos preparam, não é? Nos potencializam enquanto pesquisadores, enquanto professores e estudantes. Não sei se alguém quer mais intervir. Helder, por favor. Podemos Apenas, fechar, sim. por favor. Apenas para dizer que foi um momento bastante reflexivo. Eu gosto um pouco de extremos e percebi que o professor Antoniel está no extremo sobre o uso da inteligência artificial, o que é bom, porque cria debate e é através do debate que nós vamos ver os pontos críticos, que, portanto, porque toda a tecnologia que é produzida, ela deve ter a sua utilidade, a centralidade humana. Vai ser usado pelo homem, que não pode ser a tecnologia a dominar o próprio homem, mas o que está a acontecer é que nós tercializamos o nosso sentido crítico para as inteligências artificiais. Eu quero escrever algo, antes de escrever, peço para que me escreva um discurso, e sai o discurso, e assumo o discurso como meu. E aí reduz a minha capacidade cognitiva, a minha capacidade de reflexão crítica. Então, é importante, de facto, termos em mente que a inteligência artificial tem que ser auxiliar
vem para ajudar, mas é auxiliar e não deve, em tempo algum, prescindir a crítica do homem. E para a crítica do homem prevaleça, deve-se continuar a ensinar o homem a ler, a entender, para poder ter juízo no que diz. Não deixarmos o juízo para quem decide por nós, através de modelos de inteligência artificial e tudo mais. Então, é um excelente debate. Acreditamos que vamos ter mais eventos para fortalecer esse debate. Gostaríamos de contar com o professor e foi excelente e obrigado. Queria pedir a todos os participantes para que pudessem ligar as câmeras, só para fazermos uma foto, família, e dizer Kanmambo ao professor Antoniel. Obrigado. Queria pedir ao professor para tirar a partilha do ecrã. Ah, sim. Perfeito. Perfeito. Já tirei a primeira. Ok, Adelaide, não estou a ver. Perfeito. Janete. Laidala. Perfeito. Já está. E professor Lourenço, professor Antoniel. Muito obrigado, professor Antoniel. A casa é sua. Sempre que considerar a possibilidade de nos pôr a desfrutar do seu conhecimento, este foi um webinar totalmente diferente, com uma perspectiva diferente, e foi muito bom para nós. Isso alimenta a nossa revisão sistémica da literatura, e nós vamos prosseguir, Sim. e não queremos obstáculos, vamos prosseguir. Sim. Obrigado. Eu agradeço essa oportunidade, isso para mim tem um valor inestimável, né, como ser humano, porque eu entendo que a humanidade vive um momento crucial, como a gente viveu em alguns períodos da nossa história, né? Então, essa ação do Lorenzo, da CBS, do Helder e toda a equipe da CBS, é algo que precisa se multiplicar muito, 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 muito mais na humanidade, porque é algo que me emociona muito e é algo que é um debate que nós, seres humanos, independente do lugar que a gente esteja do planeta, é necessário que a gente faça esse debate. Então, a minha alegria e satisfação em poder dividir com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho, mas uma preocupação de ser humano, de pai, de amigo, de cidadão. Tá? Muito obrigado. Então, é uma iniciativa muito, muito, muito louvável. Se todas as universidades fizessem esse debate nessa perspectiva, nós teríamos uma humanidade numa outra posição hoje. Então, assim, que a CBS, o trabalho da CBS, do Lourenço, do Helder e de todo o pessoal da equipe da CBS, seja um exemplo para o mundo inteiro. E Muito obrigado. Particularmente, eu tenho tido acesso a vários pesquisadores no mundo inteiro, através dos artigos que eu tenho partilhado no LinkedIn, que é onde foi o Lourenço me localizou e fez o convite. Eu agora recebi um convite para Harvard, Austrália e outras também, em outra universidade lá, que eu não me lembro qual é que é agora. E tudo pelos artigos que eu tenho publicado no LinkedIn, tá? Inclusive, eu partilhei com vocês agora aqui no chat o link para o último artigo que eu partilhei, tá? Que está rendendo assim uma discussão muito boa, que é essa que a gente está fazendo aqui, né? Só muito mais voltada assim para realmente para a terceirização do pensamento humano, né? E a que custo isso aí. Então, assim, parabéns a todos que participaram, parabéns à CBS. Volto a dizer, frisar de novo, assim, porque nós, como humanidade, precisamos de muito mais CBSs, muito mais Lorenzos, muito mais Elders, muito mais professores, alunos, colaboradores da CBS espalhados pelo mundo inteiro, porque certamente
nós teríamos uma humanidade numa outra posição hoje, numa outra perspectiva de vida, tá? Então, eu agradeço muito, sou muito satisfeito e contem sempre comigo, né? A gente sabe que um debate na academia, às vezes, ele é calórico, né? Quente, né? Mas são posições que a gente defende dentro de um contexto harmonioso, né? Respeitoso. Então, às vezes, nem tudo que a gente fala alegra todo mundo, e isso é muito bom, né? Que tem pessoas que discordam da gente, mas eu não tenho dúvida da posição que eu defendo, que é uma posição pela humanidade, em favor da humanidade, porque a gente vive um momento muito sensível hoje na nossa história como ser humano. E eu acredito muito no ser humano, e eu não tenho dúvida de que o ser humano vai superar esse momento com a perspicácia e com o conhecimento que a gente precisa. Muito obrigado mesmo. Contem sempre comigo. Obrigado a todos. Obrigado, professora Maria do Céu, por estar aqui conosco. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Posso desligar, Helder? Sim, Posso sim, sair? professor. Boa Muito noite, obrigado a obrigado. todos. Professor Antoniano, não tenho como agradecer as suas palavras. Estimularam bastante. Não deve compreender que nós somos a única business school no mundo extensivo a todas as classes sociais e os mais pobres do planeta. Não temos ainda financiamento de quem quer que seja, senão o Tá, mas trabalho nós vamos... voluntário do Helder, da Maria do Céu, do Elton, mais nada. Muito obrigado. Mas contem sempre comigo e eu estou trabalhando nessa perspectiva por aqui. Então, acho que brevemente nós temos boas notícias também. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Aires, faça a descarga imediatamente, está bem? Tá certo. Se faz favor, se faz favor. E depois certo. mandei-lhe música para ouvir, né? Tá certo. Yeah. Agradecer a todos a vossa presença, está bem? Yeah. Obrigado. Ok. Eu não sei se pode fazer a descarga e depois ir para casa. Depois amanhã não precisa. Amanhã pode. Ok, veja a melhor coisa, está bem para si. Daí pode deixar o computador ligado para fazer a descarga, né? Sim, sim. Eu estou fazendo esse computador, está na sala de reunião. Ok, faça favor, faça favor. Alguma coisa mais? Joaquim Soares, alguma coisa mais? Joaquim Soares, esteja o microfone desligado. Engenheiro já. Microfone. Para ligar o microfone. Ele não aguenta. Você não treinou ainda esse senhor, pá. Sim, sim. Está muito difícil. Já liguei. Alô, Jojo, tudo bem? Não Já está estou a ouvir. Nada. Hã? Ele é que não está conseguindo ouvir. Pronto, é desligar tudo. Eu também fico cansado. Desligar porque... Cuidado aí não perder a gravação. Aí. Tá certo. Deixa eu ver se já pararam de gravar. Okay. Ainda está a gravar. Sim, ainda está a gravar. Eu não posso parar agora. Sim, sim, sim. Pode fazer a descarga lá no outro computador. Veja lá se pode ligar. Tá certo. Primeiro vai ver se pode ligar e desligar para depois fazer as... Ok? Tá certo.